Nós vamos dar continuidade à nossa palavra, à mensagem nessa tarde, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, onde uma pecadora entra na casa de um fariseu, de um religioso, e está aos pés de Jesus. E o texto nos fala, no versículo 38, algumas coisas que essa mulher entregou para Jesus, algumas coisas que essa mulher fez com a pessoa de Jesus. E aí vai pedir para nós também algumas atitudes, o que nós podemos e devemos fazer também com a pessoa de Jesus. Apesar dessa mulher ter sido julgada pelo dono da casa, o anfitrião, apesar de não ter sido convidada para aquele jantar, ela está ali dentro e toca em Jesus, apesar de também não ter sido lhe concedido a permissão para tocar no Mestre. Mas ela vai quebrando os protocolos, porque ela tem um propósito, ela tem um objetivo de entregar algumas coisas ao seu Mestre, ao seu Senhor, ao seu Salvador. E talvez você pergunte, mas como uma mulher pecadora tem Jesus como seu Senhor, seu Salvador? Você também vai entender isso no decorrer desse vídeo. E essa mulher, ela, vai entregar algumas coisas a Jesus. O texto nos diz que ela entrega as suas emoções aos pés de Jesus. Ela está aos pés, né? Nós precisamos frisar isso porque algumas pessoas maldosas, ao lerem algumas passagens bíblicas, querem colocar na vida de Jesus, no relacionamento de Jesus, no ministério de Jesus, a impureza. Não que o relacionamento dele, e se ele quisesse se relacionar com uma mulher, ter uma esposa, ele não poderia, mas ele não veio para isso. Ele não veio para se casar, ele não veio para contrair matrimônio, ele veio para ensinar o povo, para ensinar as pessoas e para mostrar às pessoas a prática da justiça. O reino dos céus, a obediência ao Pai, a submissão ao Pai. Então, e morrer por cada um de nós, pagar o meu e o seu pecado. Então Jesus aqui já está dizendo, por que ele recebe essa mulher pecadora? Porque ele veio para os doentes, como ele vai dizer no outro evangelho, no outro capítulo, também nesse mesmo evangelho de Lucas, que ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para os enfermos e não para os justos. Não para aqueles que se justificam, mas para aqueles que entendem que precisam ser justificados. E essa mulher, então, de alguma maneira, em algum outro momento, já havia tido um contato com Jesus e ela, então, recebe o perdão dos seus pecados, ela recebe o amor, ela recebe o carinho, ela recebe de alguma maneira a afeição nas palavras de Jesus, não nos toques, nas palavras de Jesus. Porque Jesus, ele cumpria a lei, ele cumpria as ordens, ele cumpria os prognósticos, apesar de quebrar também alguns protocolos, mas ele se mantinha de maneira
e se conduzia de maneira coerente. E Jesus, então, ele recebe dessa mulher, primeiramente, as lágrimas, o choro. E eram muitos, porque o texto diz que molharam os seus pés. Só que ela podia ter enxugado com as suas roupas. Mas ela enxugou com algo que também era precioso para ela e na sua cultura, os seus cabelos. Uma mulher não andava de cabelo solto. Ou se tivesse solto, ela tinha que usar um véu. Então, se essa mulher estava de cabelo solto, ela estava com um véu. E se o texto não entra nessas nuances, mas diz que ela usou os cabelos para enxugar os pés molhados de Jesus pelas suas lágrimas. Então, Jesus recebe duas atitudes diferenciadas desta mulher. Suas lágrimas, sua emoção, mas também o seu respeito, a sua conduta. Recebe dessa mulher o seu status, porque isso tinha a ver também com o status e a valorização da pessoa humana, a soltura dos cabelos. A terceira coisa que essa mulher entrega a Jesus diz o texto, que ela beija ali os pés, não o rosto nem a mão, para não induzir nada, ela beija ali os pés. Ela continua na condição de submissão, na condição de humildade, ela beija os pés do mestre. Continua com um sinal de respeito, com sinal de devoção, porque o beijo também significava adoração. Mas, claro que quando era beijado a mão, o rosto, os pés, é que se mostrava esse tipo de afeto, de adoração, de submissão. Não era um beijo sensual, não era um beijo provocativo. Então, porque as pessoas, ao olharem uma mulher pecadora, se aproximou de Jesus, ela foi ali para seduzi-lo. Não. Ela se aproximou para poder entregar o que ela tinha de melhor, para o que ela tinha para entregar de mais valor. E ela entrega então ali a Jesus essa terceira coisa, que é o beijo, mas entrega a quarta coisa também, e essa quarta coisa é exatamente aquilo com que ela entrou na mão, quando o texto declara no início, no versículo 37, que ela entrou com um vaso de alabastro, com unguento. Então, e o vaso de alabastro era um instrumento, um recipiente muito caro da época. Então, demonstra para aquela mulher que ela tinha, de alguma forma, algumas posses financeiras, mas ela se desfez dessas posses financeiras para comprar aquele vaso com alabastro com unguento dentro. Então, o vaso de alabastro, inclusive, também ele era muito caro, porque aquilo que ele guardava dentro também era caríssimo. Era de grande valor. E aí nós vemos que aquela mulher, ela entrega para Jesus o que ela considerava de muito valor, de mais valor na sua vida. Não o que ela considerava antes, mas o que ela considerava agora de mais valor. O que ela tinha agora de mais valor. Ela entrega o seu coração, ela entrega as suas emoções, ela entrega o seu futuro. É isso que ela está falando para Jesus. E nós vemos num outro texto, na outra passagem, na outra parte, que Simão ele enxergou essas coisas, mas ele fez um pré-julgamento tanto da mulher como de Jesus,
inadequado. E por causa disso, Jesus vai chamar a atenção de Simão e vai contar uma parábola para Simão. E vai dizer para Simão sobre essa parte, vai a partir do versículo 40, que eu queria compartilhar e continuar com você. Respondendo Jesus a Simão: Simão, uma coisa eu tenho a te falar. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários e o outro 500. Não tendo nenhum dos dois com que pagar a dívida, o credor lhe perdoa a ambos. E aí Jesus pergunta para Simão: Simão, qual dos dois ficará mais grato? Qual dos dois amará mais o seu credor? Qual dos dois valorizará mais o seu credor? E aí Simão diz assim: julgo que aquele a quem ele foi mais perdoado, aquele que tinha a dívida maior. E aí Jesus vai dizer: Simão, você julgou bem. Você é um bom juiz. Então veja que é aquilo que nós estávamos falando. Simão, ele enxerga algumas coisas, sua mente, seu pensamento consegue perceber algumas coisas, mas outras coisas, outras atitudes ele não consegue perceber. Porque lá, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 35 e 36, você vai poder observar que Jesus diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então olha o que Jesus já vinha ensinando, para a gente ter cuidado como a gente olha e como a gente julga as pessoas. E o julgamento não foi só contra a mulher, entre aspas, pecadora, mas sim contra o próprio mestre. Porque veja que Jesus, quando diz uma coisa eu tenho a te dizer, ele diz: faze-a, mestre. Pode perguntar, pode dirigir, pode instruir, mestre. Então, mas ele lida na aparência assim como Jesus, mas por dentro havia muito preconceito. Por dentro de Simão havia muitas reservas. Por dentro de Simão havia falsidade. Jesus então vai dizer para esse homem: você julgou bem, mas você não anda de maneira com esse julgamento. E aí, o que fica para esse texto também é como nós temos olhado as pessoas diante de nós. Como nós temos olhado, inclusive, para Jesus, ou aquilo que nós temos pensado sobre a pessoa de Jesus. E como nós temos agido com a pessoa de Jesus. Como tem sido a nossa procedimento com a pessoa de Jesus. Fica aqui a nossa pergunta e fica aqui o nosso convite mais uma vez. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, acionar o sininho para receber as outras notificações. Você possa deixar o seu like, se gostar desse vídeo. E você possa compartilhar esse vídeo, abençoar o nosso canal, também compartilhando com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.